Logo na entrada da cidade de Wagner, vemos um monumento com o lema Deus e Pátria, aqui sempre lembrados. O lema originalmente é do Instituto Ponte Nova, colégio centenário fundado pelos americanos da Missão Presbiteriana do Brasil Central. No muro do colégio, além de seu lema, uma outra frase chama a atenção. A história de Wagner começa aqui. Há muitas formas de se contar uma história, e cada uma dessas formas nos propõe uma visão diferente das coisas. Este filme é uma tentativa de ler os símbolos da cidade, de compreender um pouco melhor quem nós somos e como chegamos até aqui. Conhecida por suas belezas naturais e pela abundância de rios, a Chapada Diamantina tem uma história profundamente marcada pela violência. Diversos povos habitaram a região, que guarda marcas de passagem humana de mais de 8.000 anos atrás. A região começa a se desenvolver entre os séculos XVIII e XIX, muito em função da exploração de minérios como ouro, diamante e carbonato. Essa riqueza mineral atraiu fazendeiros e coronéis, que disputavam o poder político e econômico entre si e construíam suas riquezas à custa de trabalho escravo e genocídio indígena. Diversos quilombos se formaram em toda a região. Por mais de um século, a Chapada Diamantina foi a maior produtora de diamantes do mundo. Relatando se houve garimpo aqui, houve sim. Por sinal, tem até um filme que foram os americanos que fizeram, né? Demonstrando como era que se pegava os diamantes, no pilão. E essa região aqui toda, onde eu estou pisando, nós todos, tem muito diamante. Mas era garimpo artesanal, garimpo feito manual. Não era com máquinas, nunca colocou máquinas aqui. Então, aqui pegava diamante. Eu tinha uma madrinha que se chamava Posidônia, né? Ela cavava muito, ela pegou muito, naquele tempo era carbonato, que tinha valor. O diamante já não tinha tanto como hoje, então ela tirou muito diamante. Então aqui teve sim, garimpos. Cachoeirinha é a comunidade mais antiga do município de Wagner. Não se sabe exatamente quando surgiu, mas há documentos da localidade datados dos séculos XVIII e XIX. Além disso, já foram encontrados materiais que indicam que houve indígenas na localidade. Cachoeirinha era um local importante no sistema viário da região. Por ali passavam grandes boiadas, tropeiros e a Estrada Real, obra construída pela coroa portuguesa para escoar o ouro produzido na Chapada. O surgimento de Cachoeirinha, pelo relato do meu pai, aqui era uma vila. Não era o nome Cachoeirinha, era outro nome. Mas, com o passar do tempo, Cachoeirinha é um apelido que o pessoal falava, porque aqui não era a rua era na rua, no pé da ladeira. Então o pessoal falava assim, vamos à Cachoeirinha, era uma cachoeira. Mas depois que veio a seca de 90, aí foi colocado o nome de Vila Wagner. Por sinal, eu quero falar e relatar que eu tenho em minhas mãos documento de 1716, terras do avô, tataravô do meu pai, que já existia aqui. Também tem outra escritura de 1886, são relatos que eu tenho como surgiu Cachoeirinha. Falando-se
da seca de Cachoeirinha foi de 1890, uma grande seca, né? Muitos passaram muitas necessidades, foi uma seca que teve na região e que, por sinal, veio muitas pessoas para aqui, para Cachoeirinha. E aí tinha um grande fazendeiro na região, Franz Wagner, e ele foi um desbravador, ajudou, né, a todos nessa seca, fornecendo alimento, fornecendo tudo. Então, quando passou a seca, que o pessoal se equilibraram mais, eles quis fazer uma homenagem a Franz Wagner. E aí colocou Vila Wagner. E passou a se chamar Vila Wagner. Foi daí, depois desse tempo, que foi desmembrado de Morro do Chapéu para aqui, Vila Wagner. Nosso município, na realidade, pertencia a Morro do Chapéu. E quando o pessoal precisava resolver algumas coisas do nosso município, tinha que ir até ao Morro do Chapéu. Mas em 1915 foi promulgada a Lei Estadual de número 1116, de 21 de agosto daquele ano, que criava a Vila e município Wagner, desmembrando-se do município de Morro do Chapéu. Então, na realidade, o aniversário de Wagner, sim, de emancipação política, é 21 de agosto de 1915, e não nos anos 60 e 20 de julho, como alguns pregam. Aí é a data de restauração. Chegou a tornar-se município entre 1915 e 1930. Aqui já foi município. Pertencia a Morro do Chapéu. Na época, aqui era Morro do Chapéu, município. Vila Wagner, depois dessa seca de 90, ela se levantou através dos engenhos, né, de seu Francisco Perazzo, e tinha rapadura, muita cachaça, muito progresso, e saía daqui essa cachaça, açúcar, rapadura, para a Feira de Santana, para toda a região, né? E Cachoeirinha teve um grande comércio, lojas, né? Foi construído o Sobrado em 1911, o Sobrado foi construído. Aqui as casarias são do século XVII, né, do século XVIII, e foi uma coisa boa, tinha cartório, filarmônica, destacamento de polícia, alfaiataria, bastante, orível. Teve até cinema aqui em Cachoeirinha, né? E cooperativa de arreios, tendas de arreio, e tinha uma cooperativa de tropeiros, porque por aqui passavam grandes tropeiros, grandes boiadas, e eles se instalavam aqui no barracão, aí no centro, que ainda tem até hoje. Isso aí ajudou muito, e Cachoeirinha era independente, Cachoeirinha se mantinha. Cachoeirinha se desenvolveu às margens do Rio das Lajes, também conhecido como Rio Cachoeirinha, mas a atual sede do município se desenvolveu às margens de outro rio. O rio Tinga, como o próprio nome já sugere, ele nasce, né, as nascentes principais são em Utinga, né, que é ali mais ou menos na região que a gente chama de cabeceira do rio. Na cabeceira do rio, hoje existe uma grande barragem, né, que já existe há alguns anos, que é onde a água das nascentes ela é contida e direcionada para esse curso que a gente conhece. O rio Tinga, ele passa aqui por Wagner, né, ele passa aí por diversos assentamentos. Ele chega aqui em Wagner hoje com menos da metade da capacidade que corria há alguns anos atrás. Eu lembro que esse lugar, inclusive, onde a gente está, era um lugar onde a água passava por cima dessas pedras e tudo mais, mas várias questões fizeram com que o rio ele perdesse toda essa capacidade. Um dos principais motivos foi a monocultura, principalmente a monocultura da cultura de banana, né, que acaba agredindo muito o rio por conta da quantidade excessiva de água que era retirada.
Então tirava-se uma quantidade de água que o rio simplesmente não conseguia suprir. E sinceramente é isso que fez nosso rio secar já. Porque não tem controle. O controle é aquele de quem tem 1 hectare querer fazer mais de 10 ou 20. E aí puxa muita água. São quase 500 bombas tirando água do rio dia e noite. Isso não é brincadeira, isso é sério. E tem agricultores que ligam a noite toda. A noite toda, entendeu? O rio não aguenta. E esse rio toda a vida foi assim de levar, que o pessoal apanhava água do outro município do Lagedinho, apanhava água com animal, carro-pipa. Depois, aí surgiu, de uns certos anos para cá, já colocaram bomba para puxar água para o outro município, né? Então ele tem uma utilidade muito grande e a gente vê correr o risco de até secar. O rio, aqui nessa rua Ponte Nova, ele não descia direto, né, para a ponte. Ele dava a volta, passava lá por dentro do pomar, do antigo pomar, que hoje é a antiga fazenda de Vange, falecido Vange, e saía ali naquele local que se chama o Rego de Vange, né? Ali era o percurso do rio. O rio passava por ali. Por aí tem aquela história de que o Instituto Ponte Nova nasceu às margens do rio Tinga. Ali eram as margens. Então a margem do rio, ela recuou quase que 500 metros, né? O Rego de Vange, como se fala, na época a gente chamava de Rio Morto. O Rio Morto. Eu não sei em que isso favoreceu. Até hoje eu não entendo. O rio começou a ficar muito poluído. A falta de mata ciliar desencadeou erosões, né? As raízes, elas protegem as margens dos rios para que não aconteçam erosões. A partir das erosões, consequentemente, assoreamento, né? Tem ali a parte do rio, da Ponte do Colégio, que era bem conhecida por ficar bastante cheio e tal. Hoje, aquela parte ela é praticamente terra, né? Porque toda a terra da encosta, ela sofreu depois de alguns anos, um problema drástico com a erosão, consequentemente o assoreamento do rio, que é quando as margens elas acabam migrando para dentro, né, do meio do curso d'água, consequentemente diminuindo a capacidade corrente da água. Em 2014, quando nós fizemos uma ação aqui para limpar o rio, pelo menos esse perímetro urbano do Bolho ao Egito, nós tiramos acho que umas 3 toneladas de lixo. Colocamos os entulhos aqui na frente da rodoviária para o pessoal ter noção do que é que estava dentro do rio. Cara, tinha até colchão, tu acredita? Falei, meu Deus, quem está botando colchão? Será que tem alguém dormindo por aqui? Uma coisa que talvez a gente não vai ver mais aqui em Wagner são os pescadores do rio. Todo ano, na época de cheia, essas lagoas aqui abastecia a cidade de peixe, cara. Não só aqui, mas esses 4 municípios onde o rio Tinga, 4 ou 5, acho que é 4, onde o rio Tinga corta, todo mundo comia desse peixe aqui. Até em 82 por aí, o pessoal jogou, o pessoal da Sucan jogou veneno aí, disse que era para matar cistosômica, e matou muito peixe. O peixe sofreu muito. E o rio hoje, né, não tem mais peixe, não dá mais peixe. Ele dá um pouquinho de água, né, para essa galera aí. Quem sabe, sei lá, a gente vai estar com um rabo cheio de banana, né, mas com sede. Rio Tinga está hoje o que é, né? Bastante poluído, muito lixo, assoreado, sem mata ciliar e esquecido, né? Negligenciado.
As tristezas dessas águas, só quem sabe pra contar. Tão sofrido no Rio Tinga, corre o risco de secar. Já traçaram seu destino, já roubaram sua paz. Ó Deus, dono dessas águas, o rio não aguenta mais. Mas eu conheço um rio que corre para o mar. É o rio de água doce, Rio Tinga. Eu conheço um rio que corre para o mar. É um rio de águas claras, Rio Tinga. Entre o fim do século XIX e início do século XX, havia mais de 200 engenhos ao longo do vale do rio Tinga, alguns deles movidos a trabalho escravo. Haviam fazendas, Egito, Pirajá, Ponte Nova. Esta última foi comprada pela Missão Presbiteriana, dando início ao seu trabalho missionário na localidade, onde fundaram o colégio e mais tarde a Igreja Presbiteriana, que acabou por se tornar a maior e mais forte da região. Ponte Nova surgiu por uma estratégia. Não tinha professores nem evangelistas para atender todo este vasto campo que vinha sendo evangelizado. Escolheram especialmente Ponte Nova porque estava mais ou menos no centro do estado da Bahia e exatamente no centro também do campo missionário deles. Os americanos passaram aqui, vieram para fazer o Instituto Ponte Nova aqui em Cachoeirinha. Mas os fazendeiros daquela época, os coronéis, eles não aceitaram. Então foi aí que eles foram para Itacira, né? Então a região aqui, a educação era altamente escassa. Então eles, nesse sentido, foram praticamente desbravadores. A importância desse colégio está no fato dele ser pioneiro quanto à educação. É verdade que nos primeiros anos os americanos só recebiam alunos protestantes que vinham das igrejas que eles já tinham na região. Só alunos protestantes eram matriculados. Como isto feria a lei, durou pouco. E eles, então, começaram a matricular alunos de quaisquer religiões. Esta escola cresceu. Nós chegamos a atender pessoas até de outros estados. Aqui na região, nessa parte da Chapada Diamantina, nós chegamos a atender 31 municípios com educação. Não há exagero em dizermos que aqui era tudo especial, era tudo de primeira qualidade. Por que Ponte Nova? Por causa de uma única ponte de melhor situação construída aqui na fazenda. Não haviam outras pontes, haviam pinguelas. Essa é a origem do nome da fazenda, certo? O nome da fazenda e do colégio passou a denominar também a comunidade que surgiu em torno dele. Em 1915, após uma epidemia de impaludismo ou malária, a missão enviou um médico ao local, Dr. Rude, que alguns anos mais tarde fundaria o hospital, que também se tornou uma referência na região. Nós atendíamos também uma vasta região na Chapada Diamantina com a saúde. A mudança nos tratos alimentares, eles implantaram aqui, orientando a cada pessoa, chegavam a ir de porta em porta, indicando de que maneira poderia se alimentar. E muita gente aprendeu e muita gente
salvaram-se muitas pessoas das contaminações ambientais. E eles, logo mais tarde, na década de 30, eles criaram a escola de enfermagem, que é a primeira escola de enfermagem do interior da Bahia. Foi criada aqui. Então aqui era o centro também de tratamento. E a cidade cresceu de encosto nessas instituições. Foram as instituições que fizeram a cidade. Porque eles vinham para trazer os filhos para a escola, ou vinham para tratamentos e aqui passava o tempo, então eles iam construindo casa. Daí a pouco, cresceu. Enquanto Ponte Nova crescia em função da consolidação das instituições, Cachoeirinha, até então chamada Vila Wagner, entrava em declínio. No ano de 1925, a cidade de Wagner sofreu as consequências das contendas entre mosquitos e mandiocas e da revolução de Horácio de Matos contra o governo estadual. O tenente Macedo, vindo de Bela Vista com um contingente de mais de 100 praças, foi cercado em Wagner por jagunços de Horácio de Matos. O cerco durou uns 40 dias, com muito tiroteio. Os soldados abriram caminho de uma casa para outra, a fim de se movimentarem no povoado sem se exporem aos tiros do adversário na rua. Os 2 sinos da capela foram arrebentados com tiros de fuzil. Boa parte da população fugiu abandonando tudo. E no ano seguinte, em 1926, um novo conflito abalaria a comunidade, a passagem da coluna Prestes, que ficaram conhecidos como revoltosos. Foi uma grande revolução dentro da nossa comunidade. Os fazendeiros tiveram que sair, correram muita gente, Cachoeirinha ficou sem ninguém, as lojas mataram muito boi para se alimentar. Então, se relata João Leão que o pai dele foi para dentro da mata, se esconderam dentro da mata, até passar. Isso foi mais ou menos de 3 a 6 meses que eles ficaram aqui. Quando terminaram, mandou que seu tio Pedro Bernardo viesse aqui buscar açúcar. E ele veio, quando ele chegou, não tinha mais nada. E eles voltaram, tinha muito animal morto, que eles tiravam só... matava e tirava a parte boa e o resto deixava para lá, para se manter. Com o passar do tempo, foi chegando um aí e voltaram. Mas você já viu voltar como? Desanimados, né? Para recomeçar tudo de novo. Em 1931, o município de Wagner foi extinto e anexado a Lençóis. Logo depois, Ponte Nova passa a ser a sede do distrito. Em 1933, o governo Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool, instituindo novas regras e taxas para os produtores, o que acabou impactando fortemente a economia local, muito dependente da cana-de-açúcar. Teve uma grande crise aí, né, de seca, também provocado por outros sistemas do governo em taxar o açúcar, e muitas pessoas que investiam na região na plantação de cana-de-açúcar foram embora. Então, com isso, o município perdeu quantidade de habitantes. Foi relatado que acabou. Então, como saiu os fazendeiros, não tinha como produzir mais a cachaça, o álcool, foram embora. E aqui foi entrando em decadência. Então, foi para Ponte Nova, o cartório e outras coisas mais. Nós abrilhantava aqui as festas, uma grande filarmônica lírica Vila Wagner. Ela se encontra hoje em Lençóis, que ela foi para Lençóis. E aí então veio essa decadência e foi acabando, foi terminando, foi enfraquecendo, foram quase todos embora. Desde então, uma realidade se tornou frequente, atravessando os anos: o êxodo. Então, eu acho que para mim essa questão do êxodo, né, da migração, ela é muito parecida com o que acontece com o povo nordestino como um todo, no que diz respeito ao sudeste do país, por exemplo, né?
diz respeito à centralização econômica, diz respeito à má distribuição de renda, à infraestrutura de baixa qualidade, ferramentas de produção raras, escassas, territórios dominados pelo agronegócio que pratica monocultura, a má valorização da agricultura familiar. Nós deveríamos largar o fanatismo político, saber que uma fábrica é muito mais importante do que uma rua calçada. Saber que é muito importante a rua calçada, né, principalmente se ela tem rede de esgoto, mas ela só gera emprego naquele momento. Nós precisamos de geração de emprego e renda para a nossa juventude. Busca por emprego, busca por trabalho melhor remunerado, busca por melhores condições de estudo, e tudo isso é baseado no que já aconteceu anteriormente aqui, né? Uma cidade que não teve o respeito necessário que devia ter recebido pelas autoridades locais. Foi ainda na primeira metade do século XX que se formou uma outra comunidade importante do município, o Quilombo Lagoa dos Pretos. A comunidade começou aqui, que nós somos do sertão, do lado do negro, né? Do Penedo, do negro. E viemos lutando, meu pai lutando, vai para um canto para outro, até chegamos por aqui. Quando chegou por aqui, Deus ajudou que eles comprou um pedacinho de terra conta de fazer a casa aqui. Só morava na fazenda dos outros, só na fazenda dos outros. Aí os meninos fez a casa. Quando meu pai morreu, nem a dele tinha feito ainda, no terreno que ele comprou. E vimos lutando. E aí o povo disse, da vez que teve um negócio no chamego, uma reunião no chamego, lá do povo, que começou lá uma comunidade lá, aí falou dos carambola, desse negócio de carambola. Aí viu que nós era do carambola e ficou. Quando foi, teve um ano aí, vamos botar para cima, porque é preciso botar para cima, o povo de Ponte Nova vinha. O pessoal, é bom porque o carambola é preciso sair, porque o carambola está deitado, é preciso levantar. Aí continuou. O menino começou aí, vai aí uns 3 anos sem sair nada, aí parou. Aí quando foi esse ano retratado, o baú tomou conta e subiu o carambola. Subiu que a gente tem recebido, já tem recebido alguma coisa de lá, e é muito animado e muito. Diz que está muito bem. Inicialmente pertencente a Lençóis, demorou muitos anos até que a comunidade passasse a pertencer ao município de Wagner e fosse reconhecida como quilombo. Também, por conta da distância até a cidade, por muito tempo tiveram que lidar com problemas de transporte. Toda viagem que a gente fazia era de pé. Era caminhando. Até no Cachoeirinha a gente ia de pé e voltava de pé, porque não tinha transporte. E depois que Iris entrou, que Iris foi prefeita, que ela fez muito por nós aqui, deu muita garantia, que aí foi que melhorou, porque vinha carro, vinha carro para levar a gente para a feira e tornar a trazer. E foi melhorando assim por causa de Iris. Dona Jovelina, também conhecida como Dona Jovem, é uma das personalidades mais reconhecidas da cidade. Muito procurada por suas rezas, ao longo de seus 95 anos, fez milhares de partos, atendendo diversos povoados da cidade. Eu peguei, foi uns 5 mil crianças. O povo daqui, tudo, desses meninos novos, desses redondezas, tudo foi eu que peguei. Da Lagoa Nova para cá, tudo era eu, Caatinga, nesse mundo todo, bonito do meio, bonito de cima. Peguei muita criança. E graças a Deus não morreu uma mulher na minha obrigação que eu estava cuidando, e nem ficou doente.
E não morreu também nenhuma criança no nascimento. Morria depois de grande, porque ele não sabia, a mãe não sabia tratar, morria, mas não de dizer que no nascimento. Deixei de pegar menino porque veio a lei que disse que parteira não fazia mais parto. Aí foi que eu deixei. Mas por outra coisa, não deixei, que tinha o curso, que era para fazer curso. O doutor Júnior disse que eu não precisava de curso. Jovelina não precisa de curso, como o pessoal assim que saiu para fazer curso. Ele falou, Jovelina não precisa de curso, Jovelina dá curso em nós, porque ela não tem leitura. E ela diz as coisas mais certas do que nós só diz com o nosso estudo, e ela diz, aí o povo que estou comigo com isso. Em 1944, um decreto estadual mudou o nome de várias povoações, dando-lhes nomes de origem indígena. Foi então que o distrito de Ponte Nova passou a se chamar Itacira. O Brasil quis homenagear a língua original, a língua dos índios, Tupi-Guarani, etc. As línguas que os descobridores encontraram aqui. Essa língua praticamente desapareceu, né? Então o Brasil quis, naquela década, homenagear. E o significado da palavra Itacira é enxada de pedra. Enxada de pedra. O distrito chamou-se Itacira até a restauração do município em 1962. Mas ainda hoje este nome inspira discussões e atividades na cidade, como o sarau Filhas e Filhos de Itacira. Filhas e Filhos de Itacira surge primeiramente como um rap. Eu escrevi um rap tratando sobre a história e ancestralidade do povo de Itacira, Ponte Nova ou Wagner, como quiserem chamar, né? E questionando a origem que foi colocada nos ensinamentos que deram pra gente nos colégios, né? Disseram pra gente que a nossa história ela é contada a partir da chegada dos americanos aqui, dos evangélicos e tal, e a gente sabe que não é verdade, mas sabemos que é um pedaço dessa história. Então o questionamento que eu trago nesse rap chamado Filhas e Filhos de Itacira é uma tentativa de entender o porquê desse soterramento histórico, o porquê de não falarem sobre o que veio antes, ou falarem sobre o que veio antes com desdém, com discriminação, como se fosse uma história menor. Essa música ela acabou indo para a rua em forma de sarau. Num momento que, num desses encontros de meio e final de ano, alguns amigos de infância foram se comunicando novamente, vendo que as ideias eram as mesmas, né, a vontade de fazer questionamentos históricos, registrar argumentações, pensamentos e questionamentos que falassem sobre as mesmas coisas, se converteram em uma celebração que aconteceu aqui, nesse quintal, que é o quintal onde minha família vive hoje, onde eu vivo hoje, aqui em Wagner, aqui em Itacira, aqui em Ponte Nova, aqui no bairro do Egito. E esse sarau ele acabou indo para a rua em algum momento, reuniu pessoas, firmou alianças e acabou indo para a rua e se tornou um movimento de rua. E influenciado, diretamente influenciado e formado pela organização Reage, eu troco a atitude inicial do que seria um sarau, converso com a galera que movimentava o sarau e a gente passa a fazer uma ação cultural comunitária, né? E a partir da mesma prática que foi iniciada durante o sarau. No início dos anos 60, acontece uma tentativa de criação do município de Itacira, o que acaba por não se concretizar, já que a quantidade de habitantes e a economia local estavam aquém do mínimo exigido para a criação de município. No entanto, os critérios para a restauração política de municípios eram diferentes, e então José Benício de Matos, juntamente com seus aliados, apresenta o projeto de restauração do antigo município de Wagner, criado em 1915, cuja sede era em Cachoeirinha.
O projeto foi aceito e em 1962 é restaurado o município de Wagner, desmembrado de Lençóis, mas dessa vez com sede em Itacira. Depois veio a possibilidade de alguns municípios que deixou de ser município poder pedir restauração do município, ou seja, não podia emancipação, ou seja, criar um novo município. Então a nossa cidade aqui de Itacira, ou seja, que também teve o nome Ponte Nova, catou o nome de Cachoeirinha que estava mais fácil, que era o nome Wagner, que foi colocado em homenagem ao médico alemão Franz Wagner, e colocou no município de Wagner. Consequentemente, trouxe a sede do Correio para cá, trouxe a sede da prefeitura, que é muito bonita, para cá, né? Você construiu algumas coisas aqui e colocou aqui como sede. O que é que já tinha de bom naquele momento? O hospital e o colégio Instituto Ponte Nova. Já na década de 60, 64, por aí, já com José Benício, foi restaurado. É bom que você passe para quem tiver restaurado. Não foi mais organizado. Isto é, foi ressuscitado. E é por isso que esse município tem esse nome que nós não gostamos. Nós não gostamos do nome Wagner. Mas como foi restaurado com o mesmo nome, só mudou a sede. Que restaurar é trazer de volta o que era do mesmo jeitinho. Foi, na realidade, uma manobra necessária, porque não estava emancipando o município com a população que o nosso município tinha, mas estava restaurando o município, que conseguiu aumentar a população. Então, nessa brecha, né, lacuna jurídica, José Benício de Matos se aliou a alguns políticos influentes da época no estado e conseguiu fazer, né, a restauração do município, trazendo a sede para cá. Ele podia restaurar e deixar a sede em Cachoeirinha, em respeito histórico e tudo, né? Poderia deixar. Quais os motivos que levaram eles a trazer até aqui, eu não sei. Eu acredito que o colégio, a influência dos presbiterianos, que até hoje continuam influenciando gigantemente no Instituto Ponte Nova, essa influência toda, eu acho que acabou fazendo com que aconselhasse ele que politicamente seria melhor. Tanto é que teve rivalidade política durante muito período. O povo de Cachoeirinha, só uma família votava no candidato de José Benício. As outras famílias todas votavam contra, por raiva dele ter tirado a sede do município para aqui. Olha o povo esperando. Compre que é bom. Compra pra mulher que é bom. Sai pra ver. Pai de família educado, venha ver, mãe de família educada, que ainda tem. Na década de 70, a missão presbiteriana, mantenedora das principais instituições da cidade, chega ao fim. Isso impactou a comunidade de diferentes formas. O hospital foi fechado e só veio a ser aberto novamente mais de uma década depois, já sob nova direção. O IPN também esteve a ponto de ser fechado, o que não ocorreu graças aos esforços dos professores e outras pessoas da cidade, que criaram então a Associação Educativa de Wagner, que administrou o colégio por mais de 10 anos até a sua estadualização. Foi uma fase difícil, porque aí foi o êxodo, né? Assim como a Cachoeirinha sofreu o êxodo quando a sede foi trazida para cá, nós sofremos o êxodo também quando o colégio foi supostamente fechado, o hospital, tudo. Isso aqui virou um deserto, cara. Wagner virou um deserto. Era uma terra que ninguém tinha esperança, não. Assim. Nessa época, o doutor Alberto estava vivo ainda, né? E fechou o hospital e aquela clínica ali virou um grande centro, né? Um dia, todo mundo. Ele trabalhava dia e noite, cara. Virava noite, assim, trabalhando. Enquanto ele falava, enquanto eu tiver força, eu estou atendendo. De graça. Se você tivesse dinheiro, você pagava. Se não tivesse, dava uma galinha. Tinha o pessoal de feira, o pessoal das comunidades. Chegava, terminava de fazer a consulta, dava um porco para ele, dava uma galinha para ele. Era assim, a coisa era. Nós criamos a Associação Educacional de Wagner.
Então, coube a esta associação, composta mesmo de pessoas daqui, pessoas que queriam bem dessa aqui, Doutor Américo, Raimundo Passos, Jairo Bastos, Lindolfo Souza, todas as pessoas que amam isso aqui, participaram dessa associação. Então nós fazíamos também movimentos com a comunidade, buscávamos em outras fontes e sacrifício dos próprios professores. Como é que o professor fazia? A direção fazia com os professores. O pouco que arrecadava no mês era dividido, rateado com os professores. Cada um recebia um pouquinho daquele bolo que chegava. Não dava nem para metade. Mas esses professores, por amor a esta escola, eles sacrificaram isso. E isso não é papo furado não, porque eu participei e fui um dos fundadores da associação. Ela passou um tempão administrando o colégio. Mas a coisa da comunidade, a comunidade foi muito forte, né? Como um todo. Não só a figura de Belami Macedo, mas todo mundo arregaçou as mangas para não deixar essa dona fechar. Eu lembro, tipo assim, faxina. Quem fazia faxina era a comunidade, descia todo mundo para limpar o colégio, limpar banheiro, merenda. Os poucos comerciantes aqui, os donos de fazendas chegavam com fruta e tudo, entendeu? Foi uma época difícil, mas foi uma época que a comunidade se uniu, né? Se uniu mesmo e graças a Deus a gente está aí lutando até hoje. Foi bonita também a participação comunitária, que não é verdade que Wagner se negue, certo, a fazer as coisas comunitárias. É um lugar em que a boa vontade é muito franca e fácil. Nós começamos a usar mutirões. Eu iria limpar a escola para o começo das aulas, nós chamávamos a comunidade, nós íamos roçar, todo mundo vinha contente, roçávamos os arredores da escola, pintar, tinha pessoas que vinham trabalhar de graça. Quando a comunidade se une, quem que segura, velho? Aquela coisa, se a gente sozinho faz um barulho danado, imagine 2, 3, né, essa rede. Eu espero que a gente aprenda com essas experiências, né? Que não fica simplesmente na história, mas que a gente também, na hora que o bicho pegar, a gente aprenda a se unir e enfrentar o tubarão. Só o povo salva o povo. Em 1996, a ocupação de um latifúndio improdutivo na cidade dá origem ao primeiro assentamento do MST na Chapada Diamantina, o assentamento São Sebastião de Utinga, também conhecido como Pega. E era tudo mato aqui. O proprietário era Bento Bezerra, e ele já não tinha mais, o forte dele era gado, né? Já não tinha mais. Tinha bem pouquinho. Um cidadão que chegou a criar aí 3.000 cabeças de boi, mas nessa época aí já não tinha nem mais 100 cabeças de gado. E o pessoal ocupou porque já estava aqui, já estava improdutiva, né? E aí o pessoal ocupamos. E aí daí rolamos aí uns meses, né? Acampado, tivemos despejo, mas depois com 30 dias o pessoal voltou a ocupar de novo. E já em conversação com o INCRA, né? E aí houve a desapropriação da área. Daí em diante começamos a trabalhar. Então a saída foi essa. E para acontecer isso, lutamos muito, viajando a Salvador, viajando a Brasília. Nos inícios era debaixo da lona preta, armando uma lona, ficando debaixo, tomando sol ou chuva e discutindo
a saída para a sobrevivência. O assentamento São Sebastião de Utinga é referência em produção de alimentos que abastecem a cidade de Wagner e até alguns municípios vizinhos, garantindo a sobrevivência de dezenas de famílias. Aqui era o fazendeiro que pagava alguém para trabalhar, depois foi em um ano e não pagou mais ninguém. Então o pessoal, depois que o pessoal começou a produzir, aí já foi gerando comida para muita gente. Porque aqui você pode produzir a farinha, né? Aqui você pode produzir a banana, como tem alguém que tem aí um pouco de banana. O pessoal, milho, feijão de corda, você pode vender na feira, andu, essas coisas, né? Cana agora não tem mais, já fizemos até cachaça com cana daqui, plantada aqui. Então é produção. E a outra coisa que a reforma agrária traz também é um conjunto de coisas, um conjunto com muita responsabilidade, que é fazer de você um cidadão, estudar também, que você vai em busca com o governo, o estudo para suas crianças, aprender e até ensinar também, porque aqui já surgiu, né, várias pessoas aqui que já se formou e hoje ensina. E nem só aqui, como outras pessoas por aí, que é filho de sem terra, hoje é professor, ou até alguns médicos por aí, dentistas e tal, porque foi em busca, uma caminhada em busca da realidade que o povo precisa. E muita gente não imagina o tanto que as pessoas têm que lutar para buscar seus direitos e reconhecer as atividades que é preciso ter no meio rural e no meio da sociedade. No início dos anos 2000, a construção do bairro Renovação marcou a paisagem urbana da cidade e a vida de centenas de pessoas. O bairro de casas populares representou um salto na qualidade de vida da população mais pobre, que daí em diante tiveram acesso ao direito de moradia de qualidade. Todo aquele espaço do Renovação, do início, lá onde é o posto de saúde ali, até lá embaixo, na pista, depois da pista, era o campo de avião. Que vinha o pessoal de fora, né, do exterior e tudo, vinha de avião, e esse campo aí era utilizado para isso. Uhum. Também os aviões que batiam venenos, né, nas fazendas que tínhamos aqui de banana, que tem ainda, né, algumas, mas hoje já não se usa o avião. Mas naquela época se usou bastante o avião para bater o veneno, né? E a gente via até e vê hoje, assim, acho que um pouco dessa consequência, né? Depois que a gente vem estudar, a gente vê como que aquele avião que vinha, que batia o veneno e voltava para a cidade, com o restante do veneno que caía, ele pode causar câncer, não é? E tantas outras doenças. E a gente vê que a nossa população, infelizmente, sofre com isso. E algumas pessoas até hoje. Então é um pouco a consequência disso, né? E que a gente só vem saber depois que a gente vai estudar, vai pesquisar. Porque quando criança eu ia para lá. Quando o avião vinha, voltava, que ele ia pousar, a gente ia para ver. Então tem toda uma consequência, né? A nossa vida tinha certas complicações, né? Não só a minha, mas de outras pessoas que a gente conhecia, que moravam de aluguel, né? Moravam na casa do pai, da mãe, não tinham casa própria. Muitas das casas que moravam não era digna de ser morada. Na minha mesmo que eu morava era de taipa, né? Chão batido. Então assim, você vê que para uma criança a situação de como é que eu posso falar, higiene e tudo, né? A sanitária não era boa. E lá no projeto eu fiquei sabendo, através das aulas, das atividades, que as crianças e adolescentes nós temos direitos, né? Todas as crianças e adolescentes têm direitos. E um deles é moradia de qualidade e educação.
Daí eu passei a cobrar lá na prefeitura, né, uma moradia de qualidade. E com o tempo ela veio. E aí quando você muda para uma casa que tem cerâmica, que tem um banheiro dentro de casa, não é, com água, com a caixa d'água, tudo direitinho, com a pia dentro da cozinha, que a gente sabe que a situação não era assim, a pia no quintal, o banheiro também afastado da casa. Então, essa mudança, sabe, e não foi só para mim, para várias outras pessoas que viviam iguais ou pior, às vezes. Então ficou um bairro estruturado, bom de se morar, não é? Porque não tinha falta de saneamento, essas coisas assim, né? Tem água encanada, luz, a rua pavimentada, então, na questão urbanística, bom, né? de morar, de viver. E, voltando um pouco, quando você falou dos bairros, também surge aquele preconceito, né? Porque o bairro, como é de casas populares, para pessoas de baixa renda e tudo, já tem um certo preconceito. Hoje eu moro no Bule, né, por opção, e eu acho assim que o preconceito, às vezes, as pessoas precisam vir conhecer. Você está aqui, está vendo a calma que é, a paz que é. Então, para muitas pessoas, não. É? Então, tem isso também. Mas hoje, a gente já vê a cidade como um todo desenvolvida. E o Renovação é um exemplo disso. Lembrando assim do Renovação, me vem muitas coisas à mente. Tanto da minha época de criança, que eu ia para o campo de avião brincar de bicicleta, não é? Era brincar de bola. E depois ver tudo aquilo ali construído e que beneficiou tantas pessoas, tantas famílias que necessitaram naquela época, né? A gente ainda percebe que tem muitas outras hoje. A gente vê ações aí para construir casas, não é? Continua vendo a prefeitura fazendo alguma coisa, pessoas da nossa comunidade. Então, continua. Então, a gente precisa que outras renovações sejam feitas, não é? A gente percebe precisa disso, não é? Ainda continua muito. E, infelizmente, as nossas políticas públicas, as ações governamentais estão sendo, assim, jogadas abaixo. Né? Infelizmente, isso vindo já dos poderes maiores, né, do nosso país, e a gente precisa se atentar para isso, para não deixar que essas políticas acabem, que foram construídas com o suor de tantas pessoas. Muitas pessoas lutaram para conseguir essas políticas públicas, né? E infelizmente hoje a gente está arriscado a perder, e as pessoas precisam. Há muitas formas de se contar uma história: um livro, um busto, um muro, um filme, o nome de uma escola, de uma rua. E cada uma dessas formas nos propõe uma visão diferente das coisas. A história é sempre vista de um ponto. Não existe história mal contada. Existem histórias de acordo à ótica de cada pessoa. Ou seja, e alguns têm suas tendências a puxar para um lado ou para o outro. Não com história mal contada, mas ela sempre pode ser investigada e ser aperfeiçoada. É um aprimoramento constante da evolução humana. Existe uma coisa que eu chamo de soterramento da história antiga, que para mim tem caráter político, tem enviesamento particular de poderes locais, né? Tipo, as famílias de descendência branca, americana e europeia, elas vão sempre trabalhar para que a história seja contada a partir do ponto de vista delas. E como normalmente antigamente eram essas as famílias que detinham o poder da escrita, da produção de materiais, fotografia, tudo isso, é essa história que vai prevalecer, essa história que vai ser oficializada, são essas pessoas que vão se movimentar as pessoas para que isso seja registrado como verdade. Se você for pesquisar algumas fontes, até diz que o município de Wagner foi criado em 1906, porque os evangélicos da presbiteriana faz questão de frisar que o município surgiu por causa disso, que na realidade é fato mal investigado ou tendencioso, porque o município de Wagner, se for fazer pesquisas em Cachoeirinha, encontraram telhas lá datadas de 1800 e alguma coisa. Mas existe o questionamento do que de fato é a verdade. A gente não pode negar também o que foi oficializado. A cidade é chamada, tem o nome que ela tem, mas existe sim uma outra história que precisa ser contada. O
O que a gente precisa entender é que nosso município existia antes do enterro de município restaurado, não, né? Mas aqui já existiam moradores antes dos presbiterianos chegarem. Porque a nossa história, como te falei que não existe história mentirosa, existe questões mal investigadas, ou puxando a sardinha para o lugar que tem interesse maior, né? Ou seja, o Brasil, ele foi invadido pelos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinha os índios. Ou seja, então os americanos aqui, não vou te dizer uma invasão, porque eles chegaram com consentimento, não expulsaram as pessoas do município e até investiram muito bem. Estou de parabéns, mas Wagner já existia antes dos presbiterianos. Então a gente tem que buscar resgatar um pouquinho mais essa história. Nem todos os nomes da cidade cabem neste filme. São várias histórias, dezenas de comunidades, milhares de pessoas que constroem essa cidade, dia após dia. Esse filme é apenas uma tentativa de ler os símbolos da cidade, uma tentativa de entender um pouco melhor quem nós somos e como chegamos até aqui. Acho que não tem um município na Chapada Diamantina que teve tanto nome como Wagner, né? Bunda de Fora era o nome pejorativo, isso associado à estética dos meninos, né? Que sem uma roupa, não tinha condição, então as roupas rasgadas, né? As mães colocavam aquele remendo, né? E alguns não tinham remendo. E aí acho que vem daí, né? Bunda de Fora. As pessoas vinham pra cá, pô, a bunda de fora. A molecada andava assim. Era garoto de 10, 11 anos, assim. Às vezes andavam dessa forma. Então tem esse nome pejorativo, Ponte Nova, né? Que é em consequência da fundação do colégio. E também a fazenda se chamava Ponte Nova e ficou. Aí veio Itacira, também não entendo por que colocaram o nome Itacira, porque não tem... A gente sabe que isso aqui era habitado por indígenas e tudo mais, né? Mas Itacira não me diz muita coisa, até. Apesar de eu entender o respeito, né, pelos ancestrais que passaram. E Wagner muito menos. Um alemão que eu não sei quase nada sobre ele. Eu sei que ele viveu aqui em Cachoeirinha e Cachoeirinha... Wagner era município de Cachoeirinha e quando a sede veio para cá, veio com tudo, né? Veio até com o nome. Mas, enfim, Itacira é aquela coisa que a Evreni mesmo falou, é um nome que a gente não gosta. Desculpa, Wagner é um nome que a gente não gosta. E os mais antigos chamam isso aqui de Ponte Nova. Menino de Ponte Nova, pessoal de Ponte Nova, eu estudei em Ponte Nova, essa grande referência. Enfim, o nome mudou e a cidade também mudou, né? Hoje ela para mim, na minha concepção, ela é muito parecida com o significado do nome Wagner. Ela é um vagão, que a gente não está sabendo o que está mais dentro desse vagão. A gente não sabe o que é que a cidade... qual a referência dela. A gente tem várias referências, mas a gente não sabe mais o que é isso aqui não. Realmente somos Wagner, né? Um vagão. Esse vagão perdido por aí, mas que a gente ama, que a gente está dentro, né? Nascidos e criados às margens do rio Tinga, andarilhos migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Nascidas e criadas às margens do rio Tinga, andarilhos migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Feridas abertas de uma cultura adormecida, qual a verdade por trás da história de Itacira? Nos colégios nos ensinam a história americana, ocultando a resistência indígena e africana, que sempre existiu e resistiu à opressão, antes, durante e depois da colonização. Pegue a visão, pois foram vários os conflitos, escravidão, engenhos, senzalas, garimpos, quilombos foram formados no meio das matas, comunidades, resistência contra escravocatas. Perceba como nossos traços são evidentes, nesta cidade a maioria é afrodescendente. Ancestralidade é saber quem veio antes de você, a nossa história a gente que tem que escrever. Aos que lutaram por liberdade no passado, daremos continuidade ao seu legado.
Nascidos e criados às margens do rio Tinga, andarilhos migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Nascidas e criadas às margens do rio Tinga, andarilhas migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Como nossos ancestrais nos tornamos migrantes, pedreiros, cozinheiras, ambulantes, estudantes, trabalhando na metrópole em busca de melhoria, subindo e descendo as ladeiras da vida. Discriminação de sotaque, vestimento e cor. O que é a capital sem a força do interior? Não despreze o poder da escrita e da leitura. Não tenha medo dos fantasmas da ditadura. Questione a estrutura a qual você sobrevive. Valorize a cultura do lugar que você vive. Não entre em crise, fortaleça suas raízes. O caminho a trilhar, aí é você quem decide. Se quer mudança, pense na raiz do problema. Estudar, se informar, expandir a consciência. E aos que se consideram cidadãos de bem, não são as armas que vão trazer cultura pra ninguém. Nascidos e criados às margens do rio Tinga, andarilhos migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Nascidas e criadas às margens do rio Tinga, andarilhas migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Eu fui da ponta do bolho até a saída do Egito, nas quebradas da cidade, gigantes adormecidos. Periferia é resistência, não importa onde for, nas ruas da metrópole, aqui no interior, zona rural, ocupações, assentamentos. Não existem fronteiras para o conhecimento. Itacira é um lugar onde a humildade é tão presente quanto a força e a alegria de seus sobreviventes. Valorizamos o que é pouco, isso nós sabemos, criando com nossas mãos as práticas que conhecemos. Sabedoria ancestral que herdamos do passado, o outro lado da história precisa ser lembrado. Meus sentimentos transbordam diante do abismo, como a arte de meu mano Maurício Itacício. E que nem João Marcos, expresso meus rabiscos pra que minha mente não pereça diante dos conflitos. Nascidos e criados às margens do rio Tinga, andarilhos migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira. Nascidas e criadas às margens do rio Tinga, andarilhas migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e Itacira.